No início vê-se um cemitério calmo e tranquilo. Eis então que imediatamente a paz eterna de um centurião romano é interrompida pela voz que ecoa por entre os confins da Acrópole de Hades. Rise from your grave. Assim evoca Zeus por meio de um trovão que rasga os céus, trazendo o guerreiro de volta à vida, designando para uma missão nada muito fácil: resgatar Atena dos braços de Nef, o nefasto deus do submundo. É assim que inicia um dos jogos mais zicas de sua época. Altered Beast foi desenvolvido pela SEGA em 1988 e até hoje desperta suspiros e boas memórias. Aqui é Headshot, seja bem-vindo a mais um vídeo dos jogos da velha. O jogo Altered Beast foi desenvolvido por Makoto Shida, criador de outros títulos como o maravilhoso Golden Axe e Alien Storm. O grande desafio da época, e marca de seu trabalho, era o de representar a experiência cinematográfica em jogos de plataforma. É evidente que as limitações tecnológicas e o aspecto essencialmente efêmero dos arcades foram fatores delimitadores para as ambições de Yoshida, mas isso não impediu que todos os jogos que dirigiu tivessem alguma representação ou inspiração cinematográfica. No caso de Altered Beast, as referências vieram de filmes de lobisomem que estavam em alta nos anos 80, com títulos como Um Lobisomem Americano em Londres e A Hora do Lobisomem, que davam sempre grandes destaques às transformações dos homens em bestas. Por essa razão, Shida passou os meses iniciais de produção do jogo dedicando-se apenas à primeira cena em que o personagem se transfigura em monstro, o que sempre foi o ponto alto do título. Com seu clima grego e com ares de Cavaleiros do Zodíaco, teve muitas conversões para consoles domésticos. O mais famoso, sem dúvidas, foi o do Mega Drive, que vinha com o jogo incluso e a embalagem personalizada. O jogo era relativamente curto, com apenas 5 fases, mas com uma dificuldade extrema comum nos jogos da época. Por isso, poucos jogadores sabem que o lobo é apenas a primeira transformação do personagem, que viria a assumir outras formas ao longo de todo o jogo. Vamos conhecer rapidamente então cada uma dessas fases. A primeira fase é a Acrópole de Hades, onde o herói enfrenta zumbis e feras aladas. Em forma de lobisomem, ele lança bolas de fogo e um poderoso dash que percorre a tela inteira e que é muito eficiente para combater as hordas de zumbi. O chefe é o monstruoso Hagar, um monstro com pedaços de corpos decompostos nos lugares das pernas. A segunda fase é a do submundo, onde o centurião transformo enfrenta inimigos pegajosos que grudam em sua cabeça retirando uma preciosa barra de energia. Em sua forma de dragão elétrico, ele dispara raios e usa uma barreira elétrica como ataque, o tornando praticamente invencível. O chefe é o Octo-Eyes, o mais fácil de todo o jogo. Ele é uma planta que contém esporos nocivos que, em forma de olhos, são lançados em direção ao inimigo. A terceira fase é a Caverna das Almas. Aqui o bicho pega de verdade. Vespas mutantes, tartarugas de casco petrificado e mestres zumbis que retornam da primeira fase são alguns dos desafios que o jogador terá que enfrentar. Nessa fase, sua forma é a de um homem-urso, que é a mais ineficiente. Ele lança um bafo petrificante e os inimigos devem ser destruídos rapidamente antes que retornem ao seu estado normal. O chefe dessa fase é o Mold Snile, um monstro metade caramujo, metade salamandra, que você vence usando o salto giratório. Isso no Mega Drive, no arcade a tarefa é muito mais difícil. A penúltima fase é o Palácio de Nef, onde os inimigos são muito mais resistentes e onde você pode vislumbrar uma estátua de seu inimigo final. Em forma de Homem-Tigre, seus ataques consistem em uma versão mais mortal da Bola de Fogo e o Pilar de Fogo, que basicamente é a voadora do lobisomem. O chefe é o Crocodile Worm, um réptil voador que lança bolas de fogo e pequenos dragões de sua barriga. Chegamos enfim à última fase, a Cidade de Lis, que é uma referência muito interessante à obra Divina Comédia de Dante. É aqui onde os piores pecadores são punidos. E você deve ser um deles, pois a dificuldade nessa fase é hard motherfucker demais da conta, minha gente. Aqui você é uma espécie de lobisomem super saiyajin. Tem os mesmos golpes do lobisomem da primeira fase, mas os ataques são mais potentes. Aqui o chefe é o próprio Nef, que em sua forma final é um rinoceronte com ataques que podem acabar com você em questão de segundos. Vencendo finalmente o monstro, surge um pássaro que revela ser Atena,
que se lança sobre o herói ainda em sua forma de lobo dourado. A sequência final da versão arcade de Altered Beast é uma das mais esdrúxulas da história dos games, como se os programadores, perto de fechar o prazo para a produção, decidissem jogar tudo para o alto e fazer uma loucura. Quebrando a assim chamada quarta parede, de forma abrupta, o jogo encerra com algumas imagens das criaturas nas quais o jogador se transforma, para logo em seguida sugerir que todos na verdade são atores, retirando os trajes enquanto brindam um copo de cerveja indicando o que parece ser um happy hour, após o fim do espetáculo teatral. Em seguida é exibida a imagem do time de desenvolvimento, acompanhados de tarjas cobrindo os olhos e das 3 primeiras letras de seus respectivos nomes. A versão para Super Nintendo foi mais longe. Após os créditos finais, fecham-se as cortinas do teatro e o herói, ainda em forma de lobo, está com a deusa Athena na plateia. Vai entender. Altered Beast se manteve vivo na memória dos jogadores, apesar de a SEGA nunca ter se prestado a criar uma continuação na época que ainda fabricava consoles. Apenas na década de 2000 é que ela decidiu resgatar a marca, levantando-a da tumba de forma tão repentina quanto Zeus ressuscita o herói no original. Em meados de 2002, a SEGA fez uma parceria com a THQ para adaptar seus clássicos para Game Boy Advance. Na maioria das vezes, os resultados foram negativos e vexatórios. Felizmente, não é o caso de Altered Beast Guardian of Realms. Com a produção supervisionada pela WOW Entertainment, anteriormente conhecida como Team Shinobi, que desenvolveu o AB original, o game implementa uma série de novidades, começando pelos visuais, que agora são pré-renderizados em computação gráfica em um estilo semelhante ao Donkey Kong Country. Ainda há o título Project Altered Beast, para PlayStation 2. Aqui esqueça a Grécia Antiga, o modo central é a genética. No papel de Lucky Cluster você deve descobrir toda a trama por trás de um projeto que pretende criar genomes cyborgs, ou seja, pessoas que podem alterar o seu DNA através de microchips. Muito diferente do primeiro Altered Beast, as mutações são a única coisa retirada do original. Então é isso aí, pessoal, espero mais uma vez que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu, dá aquele like esperto, se inscreve lá no meu canal e nós nos vemos aqui no próximo vídeo.